Governador, nós estamos ao vivo aqui pelo Face do jornalismo da TV Cultura. O senhor acabou agora de participar aqui em São Paulo de uma entrevista do JC Debate e ressaltou aí essa questão do pagamento da dívida dos estados. O governo federal alongou esse ano e negociou para o ano que vem esse pagamento. O que isso trouxe de benefício para o Paraná? Acho que na reunião que participamos, até todos agradeceram a sensibilidade do governo federal, né, pela participação do ministro da Fazenda, Meirelles, mas basicamente pelo presidente Michel Temer, e entender a angústia, o drama que vivem os estados em função desta grave crise financeira nacional, que nós somos inseridos pela má gestão do governo federal, por tudo que nós estamos vendo, né, os escândalos no país, e com isso a redução da atividade econômica, que reduz de forma brutal as nossas receitas. E uma das preocupações que nós temos é em relação à dívida que os estados têm com a União. E este alívio, através da suspensão ou carência do pagamento destas dívidas até o final do ano, nos dá uma boa economia. O exemplo do Paraná, nós pagamos 80 milhões de reais por mês do serviço dessa dívida. Com a suspensão até o final do ano, teremos um alívio, deixando de pagar, portanto, quase R$500 bilhão. Então, são recursos que podem ser revertidos para investimentos no Estado, que contribuem para a retomada do desenvolvimento no país, no momento de muita crise, e, acima de tudo, da necessária retomada e geração de empregos. Agora, o senhor foi o primeiro governador, que eu me lembre, a falar dessa questão que os estados não estavam em posição do ajuste fiscal, etc. E o senhor foi alvejado na época, foi muito criticado. Política é assim? Você usou o Maquiavel, vamos fazer o mal de uma vez para depois a gente poder governar? Foi assim o seu pensamento? Eu acho que eu agi de forma muito responsável. Até alguns assessores me abordaram achando que eu estava sendo ousado demais, porque aquilo ia mexer muito com a minha popularidade e com a aprovação do meu governo, como de fato ocorreu. Mas eu estava convencido de que tivesse que optar entre a minha popularidade e o futuro do Paraná, eu optei pelo futuro do meu estado, porque não tinha mais como governar, prover as necessidades da minha população se não fizesse este ajuste fiscal, que demandou, obviamente, medidas duras, impopulares, amargas, mas essenciais para garantir a proteção do Paraná em relação a esta grave crise financeira nacional, e que eu percebi que vinha se agravando, vinha se deteriorando. Começamos o ajuste lá em dezembro de 2014 e posso dizer que deu muito certo. À época eu já avisava, todos vão compreender melhor que o que nós fizemos era fundamental quando compararem à frente o Paraná, que fez a lição de casa, com os demais estados que não fizeram. A comparação já pode ser feita. Investimentos que estamos fazendo no estado, e a maior comparação é dizer que, enquanto muitos estados estão parcelando o pagamento dos seus servidores, o Paraná é o único estado do Brasil que concedeu neste ano um reajuste ao funcionalismo de 10,67%. Agora, só para a gente encerrar aqui, eu não posso deixar de falar daquela polêmica também inicial com os professores. Sim. O senhor foi mexer no fundo previdenciário, né, dos professores, e deu naquela polêmica toda. Por que foi necessário dar uma reestruturada nesse fundo? É o fundo previdenciário dos servidores, porque estava muito capitalizado o fundo previdenciário. E eu retirei boa parte dos servidores, por lei minha, em 2012, e joguei para o fundo financeiro, bancado com recursos do Tesouro. Então estávamos sangrando o Tesouro mensalmente, enquanto tínhamos lá no fundo previdenciário, com recursos também do governo, 8,5 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, eu gosto sempre de exemplificar. O segundo estado com o fundo mais capitalizado é o estado, naquela ocasião, do Amazonas, com 3,8 bilhões. Então, o segundo estado do Brasil tem a metade de recursos que tem no fundo do Paraná. Então, nós migramos 33 mil servidores para o fundo previdenciário para poder receber através de um fundo que está muito capitalizado pelos grandes recursos que nós colocamos lá. Então, nós reduzimos um pouco o aporte ao fundo financeiro para poder aliviar o caixa do Estado, e conseguimos uma economia anual de pouco mais de R$1 bilhão. Esse foi um dos itens do ajuste fiscal que nós fizemos no ano passado. E aí os sindicatos, né, ligados ao PT, que não estão tão preocupados assim com os servidores, mas mais em fazer política, em desgastar a mim, no caso, que sou adversário político do partido que eles representam e servem, porque recebem recursos federais para isso,
Então, para tentar me desgastar de todas as formas, eles disseminaram entre os servidores que aquela proposta em votação na Assembleia era para pôr um fim às suas aposentadorias. Gerou uma fúria, né, através de uma maldade, tentando confundir a cabeça dos servidores, que ia acabar com suas aposentadorias. Então gerou uma fúria. Mas muito ali na praça, daquele confronto, o clima já está apaziguado, lamentável, foi orquestrado pela CUT, que estava lá presente, pelo Sindicato de Professores, filiado à CUT, pelo MST, pelos movimentos estudantis, que estamos vendo também bancados pelo governo federal, mas a verdade demorou um pouco, mas a cada dia está mais clara. Muito bem, o governador, então, estou até atrapalhando aqui, nós estamos no bastidor do jornal do JC Debate, ele nos cedeu essa entrevista aqui em São Paulo, o governador do Paraná, Beto Richa, e agora eu vou pagar um bandejão para ele no almoço. Você vai almoçar no bandejão aqui da TV mesmo, governador? Eu agradeço. Eu tenho que viajar para o interior do estado, tem uma inauguração lá no norte, na cidade de Apucarana ainda. Ah, tá bom, então vamos lá. Está todo mundo esperando aqui.